Eu não nasci para ser domesticada. Eu nasci para lembrar. Antes que nos chamássemos de frágeis, éramos força. Antes que nos silenciássemos, éramos oráculo. Antes que nos julgassem, éramos deusas. Carregamos nas mãos memórias daquelas que vieram antes. Das que foram caladas. Das que foram queimadas. Das que foram violentadas. Das mulheres que não voltaram para casa. Cada vítima de feminicídio é uma história interrompida. Cada mulher agredida carrega uma guerra invisível. Toda menina abusada carrega o peso do sistema que precisa ser desmontado. Machismo estrutural não é teoria. É prática diária. É desigualdade. É silêncio imposto. É medo. Mas nós não temos medo. Somos guardiãs. Guardamos a verdade, guardamos a denúncia. Guardamos a coragem. Somos mulheres livres. Livres para falar. Livres para ocupar. Livres para romper. Não aceitaremos a domesticação das nossas vozes. Não aceitaremos que reduzam nossos corpos a objetos. Não aceitaremos que nos apaguem da história. O Dia das Mulheres não é um dia, é uma vigília permanente. É política pública séria. É sociedade civil ativa. É debate. É enfrentamento. E reconstrução. Somos a era esquecida que retorna. Somos a modernidade que não pede licença. Somos a estética do agora, uma força ancestral. As Guardiãs, dia 9 de março. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Download da Notícia. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Download da Notícia. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado pelo horário de Brasília. 17 horas e 8 minutos na capital paulista. Os termômetros cravam agora 26 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, FM 82.3 e também com imagens pelas nossas multiplataformas. Hoje é terça-feira, 3 de março de 2026, verão brasileiro e Dia Mundial da Vida Selvagem. Eu sou Gil Latoreira, falando aqui da nossa central de jornalismo, direto da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos todas as informações, os fatos mais importantes que movimentaram a nossa região e também todas as áreas de cobertura aqui da Guardiã com notícias nacionais e internacionais. Estaremos juntos até às 19 horas. Comigo aqui, além de toda a nossa equipe, a Kathleen Costa com os destaques de hoje. Boa tarde, Kathleen. Boa tarde, Gil, para você e para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Então vamos aos destaques desta terça-feira, Kathleen. No mês da mulher, governo do Brasil reforça combate ao feminicídio. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, busca na Alemanha novas tecnologias para o estado. São Paulo é o templo mundial do skate. Até 8 de março, a cidade de São Paulo recebe o maior campeonato do mundo de skate. Projeto aprovado cria em São José dos Campos a Semana Municipal da Ciência, Robótica e Inovação. Conheça nesta edição o Ativação 60+, projeto que tem transformado vidas em Guarulhos. Prefeito de Salvador, Bruno Reis, acompanha as obras dos conjuntos habitacionais Capelão 1 e 2 e também do Alto do Capelão.
E no quadro Câmara em Pauta Grande ABC, Gil, a jornalista Gabriele Tricânico conversa com o Rodrigo Capel, presidente da Câmara Municipal de Diadema, depois com o Josa Queiroz, vereador do PT de oposição em Diadema, e por fim, Juninho do Chicão, líder do governo do prefeito Taca. No noticiário internacional, a Embaixada dos Estados Unidos em Riad é atacada por drones. E ainda nessa edição, Gil, teremos um giro pela cidade de cobertura da Guardiã, com um resumo das principais notícias do dia, com as participações dos jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, e Ricardo Café, do Alto GT. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o download da notícia, segunda edição desta terça-feira, já está no ar. Download da notícia. 17h10. Hora de chamar a nossa jornalista que está na Itália, Gabriele Tricânico, que hoje tem o quadro Câmara em Pauta Grande ABC. Fazia tempo que a Gabi não entrava aqui comigo. Gabi, boa noite, seja bem-vinda. Quanto tempo, como você está aí na Itália, Gabi? Boa noite, Gil. Boa noite a quem nos acompanha. Pois é, um friozinho, mas a gente já está perto da primavera. Então, a pior parte do inverno aqui da Itália já passou, que foi entre dezembro e janeiro. Mas a gente começa hoje o Câmara em Pauta Grande ABC falando da cidade de Diadema, porque nas últimas semanas uma polêmica tomou conta dos noticiários e principalmente dos debates na Câmara Municipal. O prefeito Taki Yamauchi, de acordo com o que eu apurei, encaminhou um projeto de lei fazendo alterações, né, uma revisão na Previdência Social. Previdência essa, como foi feito à época no governo do Michel Temer e depois, posteriormente, no Bolsonaro. Essa revisão, né, nesse projeto de lei, de acordo com as fontes nas quais eu apurei, foi encaminhado para a Casa de Leis, porque existe um rombo que foi aí recorrente de outras gestões que utilizaram o dinheiro da Previdência para outros fins e acabaram deixando a Previdência da cidade de Diadema na situação que está atualmente. Acontece que isso aí foi judicializado, esse projeto não pode ser votado, não pode ser discutido, e aí o governo, então, pode ser que nos próximos dias faça uma audiência pública para tratar essa temática. A gente vai conversar agora com o presidente da Casa de Leis, o vereador Rodrigo Capel, ele que também se posicionou em relação a esse projeto e vai trazer os detalhes, né, do que causou aí tamanho furdunço, muito debate, muita discussão, inclusive com os vereadores da base governista do prefeito Taca, porque é uma medida impopular e a gente sabe que ninguém quer ficar mal com o eleitorado e principalmente com o funcionalismo da cidade. Presidente, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para o pessoal tirar a trilha, que o presidente não está conseguindo ouvir direito o que eu estou falando. Obrigada. Presidente, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Guardiã da Notícia. Gabi, obrigado pelo convite. Obrigado aí à equipe. É a primeira vez que eu vou ser entrevistado por alguém da Itália. Estou me sentindo até privilegiado por isso, mas é sempre um prazer estar com vocês. Pois é, da última vez eu estava na cidade de Pindamonhangaba, agora eu estou aqui em Roma. Mas olha, vamos falar de Diadema, do nosso grande ABC, que é o que importa, é a nossa cidade querida de Diadema, que vem enfrentando diversos problemas financeiros, né? A gestão do prefeito Taca herdou essa problemática da Previdência, é um assunto que está aí, que precisa ser debatido, e também vocês, vereadores, e toda a população e o funcionalismo não podem tapar os olhos. Então, aos seus olhos, né, sobre a sua análise, presidente, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando como é que está essa situação do projeto da Previdência. Esse projeto, a gente fala que é uma tragédia anunciada, porque o município, o IPRED aqui, né, a Previdência de Diadema, vem com um déficit histórico já, de várias gestões anteriores. E em algum momento, isso ia estourar na mão de alguém, né? E essa gestão realizou um estudo através da FIP para poder sanar com esse déficit ou para fazer alguma
um paliativo, né, ao menos, porque a dívida é muito alta. Essa dívida foi gerada por empréstimos que prefeitos anteriores, enquanto esse instituto tinha crédito, tinha recurso, esses prefeitos das gestões passadas utilizavam esses recursos e ficavam devendo para o IPRED. E aí a dívida ela ficou enorme, impagável, até que, se a prefeitura não mexer, a prefeitura começa a ter uma série de problemas junto ao governo federal, junto ao governo estadual, né? Como a perda da CRP, da certidão da Previdência, ela deixa de receber alguns recursos federais, então isso começa a prejudicar todo o município. E aí, por conta desse histórico, o governo realizou esse estudo pela FIPE, um estudo que praticamente espelha a alteração que teve no regime geral, né, em 2019, praticamente espelha essa alteração para o regime próprio. E é claro que é um projeto indigesto, né, porque isso mexe com o direito dos funcionários, altera as regras para pior, né, a gente, infelizmente, isso aconteceu no regime geral, houve um aumento de acréscimo, pagamento de pedágio para quem estava no meio ali do processo, em vias de ser aposentado, e aqui não foi diferente, é um projeto indigesto. E isso foi encaminhado para a Câmara, para alteração da lei orgânica e, posteriormente, a implementação de uma lei complementar para fazer toda essa alteração, esse pedágio, né, essa fase de transição. E aí os funcionários, óbvio, se mobilizaram. E o que acontece, Gabi? No início, acho que houve uma estratégia um pouco equivocada ali do governo. O governo, claro, muito receoso de fazer isso, mas tem que fazer, né? A gente sabe que é um remédio amargo. E aí houve uma estratégia de aguardar um pouquinho para iniciar as conversas com os funcionários. Então veio a primeira votação, o governo ainda não havia realizado as conversas, e aí, óbvio, os sindicatos, os funcionários se mobilizaram, foram na Câmara para conversar com os vereadores, para tentar barrar. Houve ação judicial, né? Num primeiro momento, teve uma ação judicial do vereador Josa, um mandado de segurança, que foi deferida a liminar, e essa liminar barrou a segunda votação da alteração da LOA, da nossa lei orgânica. E aí, com o Poder Judiciário ali, né, agora informando que o processo estava equivocado, e a fundamentação desse mandado de segurança era justamente porque não havia, a prefeitura não havia sentado, ouvido os sindicatos, os funcionários. E isso está na lei orgânica, né? Artigo 150 determina que os funcionários, através de uma comissão, têm que fazer parte desse processo, né, de alteração desse projeto de lei. E isso não foi observado, a prefeitura recorreu, não obteve sucesso, né? A gente aqui, na Câmara Municipal, eu como representante do Poder Legislativo, também, e aí sem olhar o mérito da questão, né? Interpelei o presidente do TJ para defender justamente o processo legislativo, para que não exista essa interferência de outro poder no rito desse processo legislativo. Também foi julgado improcedente, e aí sim, agora o governo toma essa decisão, que no meu ver é uma decisão acertada, de fazer uma audiência pública. Já está marcado o dia 14 de março, essa audiência pública, com a participação de representantes do Ministério da Previdência, do próprio IPRED aqui de Diadema, de servidores, do sindicato, de secretários, né, que fazem parte desse trabalho, da FIPE também, que apresentou o estudo. Então agora vai ser marcada uma grande audiência pública para se discutir esse tema. E aí eu acho que é o caminho certo, o governo acerta, dá esse passo para trás, e é o melhor caminho, né? Acho que a Câmara conseguiu cumprir o seu papel
que é fazer essa mediação, fazer as partes conversarem, distensionar. Eu acho que a gente conseguiu cumprir esse papel. Na última sessão, como o governo não havia se posicionado, eu dei a palavra ali para os funcionários de que eu não colocaria o projeto em votação até que o governo tomasse essa medida como tomou agora, né? De se sentar, de fazer audiência pública, de conversar com os servidores. Presidente, mas de qualquer maneira, com a judicialização, não poderia ser votado, correto? Não poderia ser votado. E aí, quando eu falei na sessão de que eu não colocaria em votação, era que se a liminar caísse. Então, ainda que a liminar caísse, eu não colocaria em votação, justamente para tranquilizá-los ali naquele momento, né? De que naquele papel de mediador eu estava forçando ali um outro caminho, um caminho do diálogo, né, um caminho do consenso entre as partes. E aí, acho que, independente se vai haver mudança ou não no projeto, mas é salutar, é saudável e é um ato até de humildade do governo de voltar atrás e conversar com o sindicato, com os servidores. Para a gente encerrar, presidente, esse assunto, que a gente está com o líder do governo também aqui para participar com a gente, o vereador Juninho do Chicão é o próximo a participar. O senhor acredita que esse é o melhor caminho, levando em consideração que o governo federal fez essa reforma da Previdência e é natural que os municípios precisem também se adaptar? A Previdência é um dos graves problemas de todos os países, no mundo inteiro. A Grécia quebrou por conta da Previdência, a França teve problema por conta da Previdência, a própria Itália. E aí a gente está falando de um município pequeno, que é Diadema, com um pouco mais de 500 mil habitantes aí no Grande ABC. A gente sabe do déficit orçamentário da cidade. Existiria outro caminho se não fosse esse? Não, isso já é uma determinação do Tribunal de Contas, é uma determinação da emenda constitucional. Se o município não se adaptar, os municípios que estiverem em déficit, se eles não se adaptarem, vão deixar de receber recursos federais, vão deixar de receber investimento. Então, não tem outro caminho, né? Claro que alguma coisa ou outra pode se ajustar, mas o projeto em si, né? O corpo do projeto, ele não tem como a gente fugir disso mais, né? Isso já era para ser feito há muito tempo, desde 2019, e os governos passados foram protelando essa alteração justamente com receio de mexer nisso, né? E eu acho que o governo Taca, tenho certeza, acertou dessa vez, né? Tá fazendo o dever de casa, tá colocando a casa em ordem, as contas em ordem, e é um remédio amargo para todo mundo. O funcionário não tem culpa do que está acontecendo, o funcionário não tem culpa que pegaram o dinheiro deles ali, quando o Instituto ainda tinha crédito, né? Quando eles tinham recurso. Isso não é culpa do funcionário, mas também não é culpa do governo atual. O governo atual está tentando resolver. E é isso que esse caminho com certeza, é o mais acertado. Presidente, obrigada pela sua participação. Pode falar, Gil, perdão. Não, eu só queria fazer um acréscimo aí. Presidente, boa tarde, Gil Latoreira falando. Prazer ter o senhor aqui com a gente. Mas a minha pergunta era em cima do que o senhor acabou de explicar. Vocês fizeram um levantamento sobre as consequências caso isso não vá para frente, principalmente pela perda da certidão negativa, que é extremamente importante para a cidade, e que isso poderia ocasionar não só o impedimento das vindas, das verbas, como também pagamentos de precatórios e outras contas que eles podiam colocar para que se acertasse, para que a situação voltasse ao normal depois. Mas, pelo jeito, vocês fizeram o levantamento das consequências se isso não for resolvido, né? Oi, Gil, boa tarde. Um prazer falar contigo também. Exatamente, Gil, exatamente. Se a prefeitura, o município já é um município pobre, com problemas de recursos de forma histórica aqui, né? A gente peleja aqui para poder fazer investimento. E aí, se a gente ainda não faz esse dever de casa, sofre ainda com mais ausência de recurso, fica muito difícil, né? Não só para os funcionários, mas para toda a população. É um remédio amargo para os funcionários, sim, mas é um remédio que, se não se tomar essa decisão agora, o município todo vai pagar. A saúde vai pagar, a educação vai pagar, a segurança. Então, infelizmente, né, uma coisa que, infelizmente, Diadema não pode mais protelar
essa decisão. A gente precisa fazer isso agora e está sendo feito de forma responsável, com estudo técnico, né, para ter um impacto prejudicial menor possível. E agora, com esse diálogo, eu tenho certeza que isso vai distensionar e a gente vai caminhar para poder fazer o nosso dever de casa. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigada, presidente. Olha, quinta-feira você volta para contar para a gente um pouquinho da sessão aí, de como é que ela está acalorada, como é que estão esses ânimos, tá certo? Valeu. Volta, um prazer. Obrigado. 17h25, vamos continuando, Gabi? Continuando, agora eu convido o vereador líder, né, do governo do prefeito Taca, Juninho do Chicão, ele que traz também para a gente o olhar dele, né, em defesa aí do governo, mas que também aí teve um posicionamento bem acirrado, um posicionamento firme em relação a essa temática que causou mesmo aí um burburinho dentro da cidade, porque é o que eu disse, né, Gil? É um assunto espinhoso. Ninguém quer ficar mal com o funcionalismo e é o que o vereador, o presidente da Casa de Leis, antecipou. Não é culpa desse governo e não é culpa dos funcionários. Isso é um problema que veio se arrastando de anos e foi uma herança que caiu no colo do governo do prefeito Taki Amaushi. A gente tem o vereador Juninho do Chicão para falar com a gente? Tudo bem, Gabi? Boa tarde. E boa tarde. Como vai, vereador? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigada a você por estar aqui conosco. Vereador, o senhor como líder do governo, com todo esse imbróglio em relação à reforma da Previdência aí da cidade de Diadema, eu queria que você se posicionasse, né? Como é que você conseguiu conversar com os pares, trazer essa pauta aí para trazer o equilíbrio, já que as últimas semanas têm sido muito movimentadas aí na Câmara Municipal de Diadema? É verdade, tem sido muito movimentada, né? A gente tem tido aí o plenário sempre bem cheio, discussões, enfim, que faz parte do processo democrático, onde a gente vai debater a vida das pessoas, né, dos funcionários, onde a gente vai aqui tratar da Previdência, que é uma adequação à PEC 103, não fomos nós que fizemos isso, não é o prefeito Taca também que é o autor, nós estamos só se adequando ao que foi aprovado lá em 2019 e que já se passou 2 governos que não tiveram coragem de fazer. E hoje nós temos a obrigação de fazer, porque nós também aprovamos a adequação à PEC 66 e também ela nos obriga a fazer essa adequação, porque nós estamos com um instituto próprio deficitário, né? Nós temos um rombo aí de 1,2 bilhões de reais do IPRED na cidade de Diadema. Então nós já fizemos inclusive o aporte de mais de 150 milhões no ano de 2025 para que a gente pudesse honrar as aposentadorias e os pensionistas da nossa cidade. E agora o prefeito Taca envia à Câmara essa situação. Nós estamos não acatando uma decisão judicial, porque não saiu decisão judicial falando que nós somos obrigados a fazer a questão aí dessa audiência pública, né? Foi uma conversa que nós tivemos aí ao longo desses dias, contra o líder do governo e contra o governo também, conversando. E hoje eu estive com o presidente da Câmara, com o secretário de governo, onde nós traçamos aí, eu já protocolei esse pedido, eu vou só corrigir o presidente da Câmara, que disse que seria no dia 14, ela será no dia 11 de março, então é na próxima quarta-feira de amanhã, 8, no plenário da Câmara Municipal, das 8 da manhã às 17 horas, das 8 às 17. Então o que nós estamos fazendo aqui é uma questão que nós entendemos que é importante, que o governo entendeu e nós vereadores também entendemos que é importante essa questão da audiência pública, onde a gente vai debater. Eu creio que também a Prefeitura vai fazer a convocação do Conselho do IPRED, vai conversar, vai abrir aí esse cenário cada vez mais, para que a gente possa aí fazer o debate e que a gente possa votar, para que a gente possa não perder a nossa CRP no dia 29 de abril. Então nós temos aí uma corrida para que a gente possa garantir recursos para a cidade, para que a gente possa garantir investimentos, mas mais do que isso, para que a gente possa salvar o Instituto de Previdência e honrar o nosso compromisso com todos os aposentados e pensionistas, com aqueles que ajudaram a construir a nossa Diadema. Agora, vereador, o senhor ficou assustado com todo esse cenário, com a mobilização do funcionalismo na Câmara Municipal? A gente sabe também que parte dos valores pagos, né, das aposentadorias atuais e das pensões
não está fechando conta. O prefeito tem tirado uma parte do tesouro para poder honrar, porque caso contrário, não haveria a viabilidade de efetuar o pagamento para quem se faz necessário. Correto, então é isso mesmo. Olha, eu não me assustei, não. Estou muito tranquilo no tocante a isso. Eu acho que as pessoas estão no seu direito, né, constitucional de poder reivindicar, de fazer as suas paralisações. É legítimo, né? E eu sempre digo a todos os funcionários que nós não estamos contrários a ele e nós nunca estivemos contra o servidor. O problema é que nós temos uma adequação que nós somos obrigados a fazer, né? Muitas vezes o sindicato lá na Câmara dizendo que nós não somos obrigados, nós somos obrigados sim, por conta da PEC 66. Inclusive a nossa casa, a Câmara Municipal votou a adequação da PEC 66. Nós fizemos de acordo com o que o Ministério da Previdência Social nos determina. E eu, inclusive, estive 2 vezes em Brasília, uma acompanhada do prefeito, outra acompanhada da comitiva de vereadores, na qual nós fomos a Brasília por uma série de agendas, uma maratona que nós tivemos. Nós tivemos por 2 oportunidades lá no Ministério da Previdência Social para que a gente pudesse debater esse tema, já para que nós trouxéssemos a Câmara Municipal. E nós trouxemos aprovado e agora nós temos. Eu só gostaria que a gente tivesse a adequação e a gente tivesse a justiça. Eu sempre digo que nessa alça desse caixão não tem o nosso DNA. É o primeiro mandato do prefeito Taca, eletivo nesta cidade, como é o meu primeiro mandato também. E nós estamos aqui com muita tranquilidade para debater esse tema, porque nós estamos aqui garantindo investimentos e o salvamento do emprego na nossa cidade. Gil? Eu percebo que o objetivo principal é justamente a transparência e a manutenção dessa certidão. Como eu já disse anteriormente, se o município perder essa certidão, prejuízo é uma coisa gigantesca que talvez nem a população entenda o que isso pode ocasionar futuramente sem essa certidão. Além de não receber mais as emendas, vocês podem sofrer sanções, ter que começar a pagar os precatórios que ainda até dá para negociar, mas depois não dá mais. Enfim, além de não receber, vai ter que pagar o que não tem. Então a situação vai ficar bem complicada. Espero que em tempo hábil vocês consigam resolver, porque pelo que o senhor disse, a certidão já vence logo agora, né? Vence dia 29 de abril. Então nós temos um curto período aí para que a gente possa se adequar. Então a nossa ideia agora é fazer a audiência pública. A prefeitura vai fazer a retirada do projeto que foi iniciado lá. Nós vamos fazer a apresentação do novo projeto lá para passar a leitura, todos os itos legislativos, para que a gente possa obedecer todos os itos. E aí a gente tudo transcorrendo na normalidade até a primeira quinzena de abril. Nós estávamos com tudo isso aprovado para que a gente não possa correr risco algum de perder a SRP, porque se a gente perder a SRP, nem dinheiro para pagar os salários e a aposentadoria nós teremos aí ao longo desse ano. Exatamente, essa é a maior consequência, porque vocês não vão conseguir nem pagar a folha, porque vocês perdem o crédito e aí a coisa fica bem complicada, e não pagando a folha você vai envolver sindicatos e, enfim, boa sorte para vocês. Pessoas, né, Gil? Exatamente, boa sorte para vocês. Né? Exatamente, boa sorte, que vocês consigam de uma maneira transparente e de uma forma muito correta resolver essa situação, ainda que esteja muito em cima da hora, mas eu acho que vai dar certo. Na verdade, só para complementar, Gabi, claro. Aproveitar o espaço aqui, nós temos muita tranquilidade de debater esse tema, de falar, e eu falo por mim, enquanto o meu mandato não é somente como líder do governo, é uma questão que eu venho estudando. Você pode pegar o ex-prefeito Felipe, ele que criou o IPRED em 95, em 96 ele fez o primeiro empréstimo do IPRED. Ao longo desses anos foi feito parcelamentos e reparcelamentos, inclusive o prefeito Felipe, o ex-prefeito Felipe, que governou essa cidade por 4 mandatos, é o principal culpado da situação do IPRED. Inclusive ele, na última gestão de 2021 a 2024, ele levantou um recesso parlamentar em 2021 para fazer o parcelamento, e depois ele fez um reparcelamento, enfim. Então, nós estamos aqui muito tranquilos para debater, e quem quiser debater com coerência, com responsabilidade, nós estamos preparados. Se for fazer politicagem barata, deixa fazer a politicagem lá, que nós vamos seguir trabalhando e cuidando desta cidade.
Parabéns Tá certo, e boa vereador sorte. Juninho do Chicão, boa sorte, líder do governo. Vamos aguardar a audiência pública no próximo dia 14 de maio. Bom trabalho aí para você, vereador. Obrigado, vereador. Até a próxima. Até mais. 17 horas e 34 minutos, Gabi. Agora nós temos o Josa Queiroz, líder do governo, da oposição, Líder né? da oposição, Admito, líder da oposição, Gil. Da oposição, do governo já falou, da oposição, para tratar sobre esse tema também. O Josa já está na linha com a gente também. Me perdoe, Josas, é líder da oposição. Para falar sobre esse tema delicado que a gente puxou aqui e que tem, sobretudo, manter o crédito do município, porque principalmente nesse ano, né? Vai ser difícil ficar sem as emendas e outros auxílios com a demanda que o município tem. Gabi, por favor, seja bem-vindo, vereador. Bem-vindo, Josa. Bem-vindo, Josa, mais uma vez. Tá frio aí, minha amiga? Tá frio, mas domingo eu tô voltando, segunda-feira eu já tô ao vivo, direto da Avenida Paulista, com o nosso evento de mulheres. Mas vamos falar do que interessa. Boa. Você deve ter acompanhado o início do jornal, a gente falando desse problema da Previdência, e o seu mandato foi quem judicializou tudo isso e acabou travando esse projeto de ser votado, que eles não podem nem discutir, né? Agora o governo se propôs a fazer essa audiência pública no próximo dia 14, mas a gente quer ouvir, Josa, o seu mandato, a oposição, como é que o Partido dos Trabalhadores, que já governou por várias vezes a cidade de Diadema, avalia essa reforma da Previdência. Bom, primeiro, mais uma vez, boa tarde, Gabi, todos os ouvintes aí da Guardiã da Notícia. Boa tarde, Gil. Eu ouvi atentamente e na realidade, uma reprodução do que a gente tem ouvido nas 2 semanas, por parte do governo e por parte do presidente da Câmara agora, né? Primeiro que é o seguinte, não teve transparência nenhuma nesse processo. Essa é a primeira questão. O governo agiu com má fé, mais do que má fé, ele agiu com falta da verdade. Então, boa parte do que foi dito aqui não condiz com o que ocorreu de fato e de verdade. Esse processo foi um processo que ele chegou na Câmara sem nenhuma discussão, sem nenhum debate, sem cumprir o rito processual, sem levar em consideração que uma reforma tão impactante como essa, que é a reforma da Previdência, que vai mexer na vida dos funcionários que estão na ativa, e também a partir da proposta complementar que foi encaminhado para a Câmara, foi quando nós conseguimos o mandato de segurança e suspendemos a discussão. O resto de toda a maldade, ela tornava-se pública, inclusive cobrando dos pensionistas e dos aposentados da nossa cidade, evidentemente que precisava ter sido feito alguma coisa. Então, tem muita coisa que foi dito aqui que não condiz com a verdade. Não teve transparência, não teve debate, não teve discussão, não foi cumprido o rito. Como é que eu vou mexer num debate, numa discussão tão importante como essa, sem ouvir a parte interessada, que é a parte do funcionalismo? Como é que eu mando um projeto desse para a Câmara Municipal sem ouvir os vereadores? Nenhum vereador naquela Câmara, nenhum vereador tinha conhecimento do conteúdo desse projeto. Isso eu posso afirmar e reafirmar aqui. Evidentemente que, diante dessa falta da verdade e de má fé por parte da Prefeitura, nós tivemos que apelar para a Justiça, tivemos que judicializar, uma vez que não houve, como foi dito pelo presidente aqui, interferência do Judiciário. Não houve interferência de um poder em outro poder, se tratando do debate da discussão da reforma da Previdência. O que houve foi a omissão da Câmara Municipal de Diadema e da base do governo, que em momento nenhum quis debater e discutir. É necessário fazer o debate da discussão da reforma da Previdência? É óbvio que é necessário. A gente pode passar a tarde inteira. O líder do governo falou que ele está preparado para o debate, mas ele não demonstra isso em todas as oportunidades que ele tem condição de poder fazer esse debate. O que existe é uma transferência de responsabilidade em relação aos governos anteriores, em relação a verdadeiramente o que ocorreu com o Instituto de Previdência na nossa cidade. Vamos debater com profundidade?
qual que é o ponto de equilíbrio que se pode buscar para se manter o Instituto de Previdência com vida, pagando aqueles funcionários que se aposentaram, mas garantindo para aqueles funcionários que estão na ativa que eles possam ter uma perspectiva de aposentadoria. Agora, o que fizeram foi mandar uma proposta de goela abaixo, uma proposta sem nenhuma discussão, sem nenhum debate, uma proposta onde existe apenas uma condição, e essa condição ela tem a ver com o aumento do tempo de idade, tanto para homens quanto mulheres, o aumento da alíquota de contribuição. Agora, vamos debater o aumento da alíquota de contribuição da prefeitura, vamos discutir um processo transitório, vamos debater e discutir alíquotas que sejam proporcionais ao que cada um dos aposentados recebem hoje. Então, esse debate é muito mais amplo e minimizar, transferir responsabilidade, como se o atual prefeito não tivesse nada a ver. Gente, o atual prefeito está 14 meses, né? O atual prefeito não sabia que a CRP ia vencer o mês que vem. O atual prefeito fez, através de um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal, que foi uma adequação à PEC 66, um reparcelamento em até 300 vezes da dívida do Instituto de Previdência. Como é que ele não tem nada a ver? Inclusive, até o mês passado, não havia pago uma dessas parcelas. Então, ficar só transferindo a responsabilidade para os outros e fazendo maldade, me parece que não é o caminho mais adequado. E outra coisa, o governo não está sendo bonzinho, a Câmara Municipal não está sendo bonzinho, não, por estar marcando audiência pública. Marcaram audiência pública porque perderam nas 3 tentativas que eles fizeram de derrubar o mandato de segurança. Porque se não tivesse sido acatado o mandato de segurança, quando eles entraram com recurso, eles já teriam enfiado esse projeto goela abaixo do servidor, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão. Então não tem bondade aqui, não. Tiveram que voltar atrás, porque foram obrigados, porque não cumpriram de maneira clara e transparente com o que o artigo 150 da Lei Orgânica estabelece. Gil? Pois é, o vereador Josa, a impressão que eu tenho diante das 3 entrevistas, incluindo a do senhor, que a preocupação maior sempre é a CRP, porque já está em cima da hora e o prejuízo, como eu falei, para os outros 2 entrevistados, o prejuízo vai ser incalculável. Agora, não ficou muito em cima da hora, então, diante de tudo que o senhor está falando, para resolver tantas pendências e tantas questões que o senhor levantou, não vai ser resolvido agora a toque de caixa para não perder a CRP? O senhor não acha que isso deveria ter tido mais tempo? Por que a oposição, então, não pressionou mais a casa para que isso fosse votado antes? Porque não é dia 14, não, foi corrigido, é dia 11, quer dizer, é mais para cá, quarta-feira que vem. Está muito em cima, e em abril já vence. Se vocês perderem a certidão, a CRP, vai ficar muito complicado. Então, por que isso já não foi puxado lá atrás? Não houve uma pressão maior em cima do presidente da casa para que isso fosse votado anteriormente? O Gil, primeiro que é o seguinte, vamos lá, prerrogativa de mandar o projeto de lei para a Câmara. Esse projeto de lei é da Prefeitura. Portanto, à medida que a Prefeitura encaminhou, da maneira como encaminhou, da forma como encaminhou, a toque de caixa, sem nenhuma transparência, se utilizando, inclusive, do uso indevido do rito do da nossa lei orgânica. A responsabilidade é da prefeitura. A prefeitura, o prefeito Taca, quando assumiu, ele não tinha ciência disso. Me parece que é um governo que ele adora se vitimizar, é um governo que adora ficar na defensiva, é um governo que adora transferir a responsabilidade para os outros. Então, primeira coisa, responsabilidade de ter encaminhado esse projeto, prerrogativa do Poder Executivo. Segunda questão que eu ouvi falar muito aqui, do estudo da FIP. Não é verdade que é um estudo técnico. Não é verdade. É um corte e cola do que foi a reforma da Previdência através da Emenda Constitucional 103 de 2019. E por se tratar de regime próprio, você não precisa fazer um corte e cola, você não precisa copiar o regime previdenciário próprio com o nosso regime municipal.
Você pode ter outras propostas, desde que exista equilíbrio financeiro nas propostas apresentadas. Então, o estudo que foi apresentado é um estudo que ninguém teve conhecimento, inclusive é um estudo que veio faltando uma série de informações, uma série de planilhas do estudo atuarial que vieram em branco. E outra coisa, nós também estamos questionando, não neste momento, o processo de contratação desse estudo, que custou aproximadamente 1,3 milhão. Existe uma série de falhas de ordem administrativa na contratação. Por quê? Também ocorreu a toque de caixa. Então, fizeram a contratação de uma empresa toque de caixa, elaboraram um estudo que é um corte-cola a toque de caixa, encaminharam a toque de caixa um projeto de lei que mexe com a vida dos servidores públicos municipais. E agora, o argumento que está sendo utilizado em larga escala é o argumento da CRP, criando um sentimento catastrófico de que se nós perdemos... Gente, o estado do Rio de Janeiro está sem CRP, se eu não estou enganado, há 9 anos. Vários outros municípios estão sem CRP. Eu conheço um pouco da legislação e do trâmite para saber que a CRP ela estabelece uma série de limitações em relação a recursos do governo federal. Mas a CRP ela não acaba com a possibilidade, ela não elimina a possibilidade do governo municipal receber recursos do governo federal. Para aqueles municípios, evidentemente, que vivem única e exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, isso é uma catástrofe, é uma calamidade. Agora, para municípios que têm recursos e que recebem recursos oriundos de outras fontes, de convênios, de parcerias, de financiamento, do governo federal, existem restrições em relação a quais são os recursos que ficam vinculados a você não apresentar a certidão. Eu estou falando isso porque, senão, a gente transfere a responsabilidade de fazer tudo a toque de caixa, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão, sem levar em consideração que nós estamos mexendo com a vida dos servidores públicos municipais, com a aposentadoria futura das pessoas, e pior, nós estamos mexendo com a vida daquelas pessoas que já adquiriram a sua aposentadoria. Então, me parece que seria responsável por parte do governo, primeiro, que tivesse estudado essa proposta para que ela pudesse ter sido feita de tempo hábil, com debate, com discussão e sem correr nenhum risco, sem se utilizar desse tipo de argumento ou de chantagem, porque chega a beirar a chantagem. Agora, o problema é que eles achavam, e aqui vamos falar o português claro, sem rodeio, de que fariam isso do jeito que eles quisessem, aprovariam da noite para o dia, não fizeram a discussão porque não quiseram comprar desgaste com o servidor público, com o sindicato, porque eles sabiam que eles iriam comprar, e agora compraram o desgaste e terão que fazer todo o processo cumprindo com seus devidos ritos, e os ritos serão cumpridos. Se depender de mim, se depender do funcionalismo público, nós vamos debater de maneira responsável essa questão, porque não se trata apenas, como eu vi aqui, falar dos serviços que podem eventualmente sofrer algum tipo de prejuízo. E os funcionários? E as pessoas que prestam esse serviço? E as pessoas que estão na ponta? E as pessoas que são responsáveis por estar fazendo a execução de cada um desses serviços, seja na área da saúde, da educação, da cultura, de todas as áreas da prefeitura. Então, nós estamos falando de quem? Do quê? Nós estamos falando de serviços sem levar em consideração que tem pessoas, que tem histórias ali, que tem pessoas que contribuíram por 20, 30 e poucos anos e agora simplesmente a regra do jogo vai mudar, como se elas não importassem. Então, acho que isso tudo é muito sério. E o governo deveria ter tido, me parece que faltou, me parece não, eu tenho absoluta certeza. Quando a arrogância é muito grande, a gente cega. A gente cega. É muita arrogância desse governo. Esse governo, ele acha que ele pode tudo, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, e não é bem assim. Eu falo que eu vejo o comportamento de vários vereadores dentro da Câmara Municipal. Essa discussão, quando foi colocada, ela foi minimizada no primeiro momento. Não levaram a sério nossos pedidos de debate. Viu, Gil? Nós pedimos isso
quando esse projeto chegou para a mudança da lei orgânica em regime de urgência, obrigatoriamente. 573 páginas, Josa, 573 páginas, né? Esse era o PL que complementava a segunda votação da lei orgânica. 575 páginas. E o querer votar em 2 votações. Então é muita arrogância, é muita prepotência. Sabe, tem que ter um pouco mais de respeito pelo legislativo. O legislativo ele não é feito de maioria e de minoria. Ele é composto de maioria e de minoria. A escuta tem que ser tanto para a maioria quanto para a minoria. E me parece que não existe disposição. Aí eu vejo hoje, sabe, tirar uma com a nossa cara, chamar todo mundo de sei lá o quê. Viemos aqui a pedido de quem? Marcar uma audiência pública das mesmas pessoas que quiseram enfiar o projeto goela abaixo? Viemos aqui a pedido de quem? Das mesmas pessoas que tentaram derrubar em 3 ocasiões o nosso mandato de segurança para que o projeto fosse votado a toque de caixa? Então, vamos descer do pedestal e vamos fazer o debate com responsabilidade, respeitando os servidores, o sindicato, respeitando a Câmara Municipal, respeitando a oposição. E aí eu tenho certeza que a gente consegue cumprir de maneira responsável, com conhecimento, com apropriação da proposta que está sendo encaminhada, a gente consegue cumprir o rito sem que haja prejuízo para o município, porque essa não é a nossa intenção. Nunca foi. Mas nós não queremos também que o servidor público, em nome dessa chantagem da CRP, seja penalizado e seja o principal perdedor nessa disputa, que é uma disputa que me parece falta um pouco mais de transparência. Tá certo. Vamos aguardar, né, vereador? Vamos aguardar a próxima semana, então, essa audiência pública, vamos acompanhar a discussão, vamos convidar o sindicato, né, dos servidores para a gente ouvir eles também, vamos levantar esse debate, ficar aqui já o convite ao vivo para a gente ouvir o sindicato dos servidores públicos lá da cidade de Diadema, a gente vai acompanhar esse imbróglio e a gente espera que dê tudo certo, principalmente para os servidores, para a cidade de Diadema. A gente aqui, o nosso papel é equilibrar e trazer a notícia com clareza, tanto que nós trouxemos aí todos os envolvidos, o presidente da Casa de Leis, o líder do governo para defender o prefeito Taca e o líder da oposição, que é o vereador Josa, que mais uma vez esteve aqui conosco. Obrigada pela sua participação, Josa. Viu, vereador? Só tem argumentos fortes e eu acho que é bem necessário para esse debate. Independente de qualquer coisa, o que o senhor disse. O foco é o município, é a população e aí, no caso, os funcionários públicos. Então, que vocês usem com sabedoria todos os argumentos de cada qual para que o objetivo final seja atendido. O prazo é curto, mas é viável, dá para fazer. E se não conseguir na data do vencimento, posterga, consegue depois, mas de uma forma mais correta. Não é o fim do mundo perder a data, porque ela não acaba para sempre, ela só adianta lá para frente e depois vocês veem. Boa sorte no próximo debate, dia 11, que vocês consigam defender a causa, assim como todos os outros, de uma forma civilizada e sempre visando o objetivo principal, que no caso aí é o funcionário público, a cidade e a população. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, Gil, Gabi, forte abraço, bom retorno. Muito obrigado. 17 horas e 53 minutos. Gabi, vamos para um rápido intervalo, depois você volta com as suas análises políticas, tá bom? Jogo rápido, a gente já volta aqui com a segunda parte do download da notícia, segunda edição. Música e informação na palma da sua mão. Eu não nasci para ser domesticada. Eu nasci para lembrar. Antes que nos chamássemos de frágeis, éramos força. Antes que nos silenciássemos, éramos oráculo. Antes que nos julgassem, éramos deusas. Carregamos nas mãos memórias daquelas que vieram antes. Das que foram caladas. Das que foram queimadas. Das que foram violentadas. Das mulheres que não voltaram para casa. Cada vítima de feminicídio é uma história interrompida. Cada mulher agredida carrega uma guerra invisível.
Toda menina abusada carrega o peso do sistema que precisa ser desmontado. Machismo estrutural não é teoria. É prática diária. É desigualdade. É silêncio imposto. É medo. Mas nós não temos medo. Somos guardiãs. Guardamos a verdade, guardamos a denúncia, Guardamos a coragem. Somos mulheres livres. Livres para falar. Livres para ocupar. Livres para romper. Não aceitaremos a domesticação das nossas vozes. Não aceitaremos que reduzam nossos corpos a objetos. Não aceitaremos que nos apaguem da história. O Dia das Mulheres não é um dia, é uma vigília permanente. É política pública séria. É sociedade civil ativa. É debate. É enfrentamento. E reconstrução. Somos a era esquecida que retorna. Somos a modernidade que não pede licença. Somos a estética do agora, uma força ancestral. As Guardiãs, dia 9 de março. Conexão e Liderança com Fabi Teixeira. Todas as terças-feiras, às 13 horas, na Rádio Guardiã da Notícia. Conecte-se com as principais tendências e líderes que fazem a diferença. Conexão e Liderança com Fabi Teixeira. Em breve, FM 82.3. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Em breve, FM 82.3. Quem ama faz tudo pra ver o sorriso nascer. Cuidar da saúde é viver bem, é sorrir, é crescer. Grupo Santa Márcia, um grupo inteiro pra servir você. Consultas e exames em um só lugar. O tempo é precioso, só sabe quem tem. Grupo Santa Márcia, pra você viver bem. Agende sua consulta na Clínica Santa Márcia pelo WhatsApp 011 91469 4772 ou visite o nosso site clinicasantamarcia.com.br. Em breve, FM 82.3. Em breve, FM 82.3. A Guardiã da Notícia apresenta um painel especial no mês das mulheres, com a participação de ativistas, representantes da sociedade civil, especialistas, entidades e vozes que enfrentam o machismo estrutural todos os dias. Debate sobre o feminicídio, violência doméstica, pedofilia, desigualdade social e políticas públicas. Dia 9 de março. As Guardiãs, FM 82.3 e aguardiandanoticia.com.br.
Pelo horário de Brasília, 17 horas e 59 minutos, terça-feira, 3 de março, estamos de volta com o download da notícia, segunda edição aqui pela Guardiã. Lembrando que nós estamos com imagens pelas nossas multiplataformas no portal aguardiandanoticia.com e também pelo nosso canal do YouTube. Gabi Tricânico comigo novamente aqui, direto da Itália. Agora vamos para mais assuntos. Vamos falar do ABC, Gabi? Você tem boas novidades aí, né, do ABC? Aproveita e vamos já desfrutar, até porque já é tarde aí na Itália, né? E você merecidamente precisava descansar, Gabi. Vamos lá, vamos continuar com o nosso quadro. Pois é, Gil, vou continuar falando do ABC. Na verdade, é uma curiosidade, né, desse xadrez do tabuleiro político, porque olha só que curioso. A dupla, Carla Morando e Orlando Morando, Orlando todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, deve disputar uma vaga a deputado federal. Já vista que ainda ele está sem partido, mas passarinhos me contaram que ele deve se filiar nos próximos dias no MDB. Pode ser que mude? Pode, não estou cravando. Pode ser que o Orlando mude de ideia. E a gente tem a Carla Morando, a esposa dele, deputada estadual, está no seu segundo mandato. Deve ser a dobrada aí do grande ABC. E olha que curioso, Gil. Eu vou pedir para colocar ele na tela, porque o prefeito de São Caetano do Sul, o Tite Campanella, já fez várias sinalizações e movimentos e almoços, cafés e reuniões de que deve apoiar a dupla na cidade. E aí, o que configura com tudo isso? Configura, de fato, o afastamento dele do ex-prefeito José Auríquio Júnior, e com isso já fica muito claro e o recado dado que a máquina não trabalhará para Thiago Auríquio, deputado estadual da cidade, filho do ex-prefeito José Auríquio Júnior. Ou seja, o Tite já deixou claro, vou me empenhar com Orlando Morando e Carla Morando, está trazendo então eles lá de São Bernardo do Campo, né? O Orlando foi prefeito, todo mundo sabe da história dele, a Carla, deputada por 2 mandatos, terão aí o apoio de Tite Campanella. E aí eu vou pedir para voltar aqui em mim, olha que curioso. Já lá em São Bernardo do Campo, a gente tem o atual prefeito, Marcelo Lima, que foi ex-aliado do Orlando Morando e que está ajudando veladamente em algumas regiões da cidade o atual deputado estadual, Thiago Auríquio, que hoje está no PL. Então, eles fizeram aí um change, né, um troca-troca. O pessoal de São Bernardo está em São Caetano e o Thiago de São Caetano está lá em São Bernardo do Campo. Agora, eu fiz uma apuração que o Auríquio não deve sair candidato a federal. Ele publicou um vídeo, todo mundo viu, a gente veiculou esse vídeo aqui na Guardiã da Notícia, dele dizendo que seria candidato a deputado federal. Ele está afiliado no PSD do Kassab. Então a gente não sabe se ele deve fazer essa dobrada, se o Marcelo deve apoiar. O que a gente sabe de fato e que está cravado é que o Thiago Auríquio terá voto sim lá em São Bernardo do Campo. É o mesmo eleitorado ali da Carla, a gente sabe que eles têm ali uma mesma linha, então começa aí a guerra dos votos, né? Eu falo que é a guerra dos titãs, que vai ser essa eleição lá no grande ABC. E aí, um pouquinho mais, só para fechar essa questão dessa análise, dessa troca, e eu não vou nem hoje falar do Paulo Scherrer e da Ana Carolina, que também vão disputar as eleições, e aí eu acho que essa vai ser a maior guerra aí no ABC, né? Acho que todos os dois devem ser eleitos, mas a briga é quem terá mais votos, né? Quem terá o maior número de votos. Mas aí do Paulo Scherrer e da Ana Carolina eu deixo para falar amanhã. E aí, para fechar, a gente já mira 2028, né? Porque Carla Morando, né, vai ser uma questão natural dela ser candidata a prefeito de São Bernardo. Só não vai ser se não quiser. E a gente entende, né, e faz a leitura desse cenário muito tranquila. A Carla é aclamada pela população, uma pessoa carismática. Ela tentou, né, fazer a sobrinha prefeita aí nessa última eleição, a gente viu, e todo mundo brincava e falava, se fosse você, Carla. Então a gente sabe que a gente, para chegar em 2028, precisa passar por 2026. E lá em São Caetano do Sul, dependendo da votação que o Thiago Auríquio, eu vou pedir para colocar ele aí na tela, a gente sabe que vai ser natural também essa disputa para a Prefeitura de São Caetano, e aí, com a força do Auríquio, a gente vai tentar entender. Depende de como o Thiago Auríquio será bem votado na cidade. Dependendo de quantos votos ele tivesse sair muito bem votado, aí teremos aí um combate de Tite Campanella contra Thiago Auríquio. Então a gente não sabe, mas para chegar em 2028, a gente tem essa eleição de 2026 que já começou, está batendo na porta.
Então, era isso que eu queria falar do Grande ABC. E falando em batendo na porta, sexta-feira a gente vai ter a filiação do Pablo Marçal no União Brasil. E aí eu quero chamar a atenção aqui para a Guardiã da Notícia, porque tivemos a previsão pelo Maurício Martins no Tabuleiro da Política na última sexta-feira. Ele fez essa previsão. Pablo Marçal vai filiar na próxima sexta-feira. Tem um card para colocar aí na tela. O Pablo Marçal, que está inelegível, mas que na próxima sexta-feira vai para o partido do Milton Leite, do Rueda. E aí acende um alerta, né? Porque tem aí a questão do Pablo Marçal querer disputar a eleição do Senado, e União tem a federação com o Partido Progressista, não é uma coisa que já está assinada, chancelada, mas está bem encaminhada, e a gente sabe que uma vaga é do Derrite, então como é que ficaria? Eu tenho aqui as minhas avaliações, mas eu vou deixar para vocês assistirem antes, eu falo depois de vocês assistirem a previsão do Maurício Martins na última sexta-feira, que acertou que o Pablo Marçal seria afiliado ao Partido União Brasil. A União Brasil fez um contato esses dias também com o Pablo Marçal, que está inelegível, mas está tentando ver se consegue o Pablo Marçal para a chapa Derrite Pablo Marçal. O PL quer lançar senador em São Paulo. Tá tudo muito concorrido, né, Rafa? O tabuleiro, né, tá pesado, né? A gente avalia o cenário e, de fato, a indicação do Derrite também dificulta ainda mais a entrada do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, além, né, dos processos de ineligibilidade que ele tem, que vão ser muito difíceis dele vencer, são 3 processos, a chance dele de realmente ficar elegível é praticamente nula, é muito difícil. E outra questão também, né, União Brasil, que tiveram essa notícia vazada, né, eu não sei, que teve esse encontro com o Marçal para ser lançado com o Senado. Ele faz parte da federação do PP. E com a indicação do Derrite, a situação se complica mais para o Marçal, né? Porque se União Brasil está com o PP e eles estão com o PL, e o PL sacramentou a indicação do Derrite, a entrada do Pablo Marçal fica inviável. Então, Rafa, eu não sei se fica inviável. Vou fazer aquelas previsões do pai Maurício, que é o negócio. Eu não consigo ver o Derrite como um candidato bom da direita. Então, e agora sim eu faço a minha avaliação, né? Será que o Derrite vai mesmo ser candidato ao Senado? Será que eles já não têm um acordo aí de repente mudar no meio do caminho e ser o Pablo Marçal? Mas tudo isso vai depender de como a justiça, né, vai se comportar, se vai liberar Pablo Marçal a ser candidato nestas eleições, porque continua inelegível, mas de qualquer maneira vai se filiar aí na próxima sexta-feira à União Brasil. Bom, agora para a gente fechar, vamos falar da pesquisa Real Time Big Data, que trouxeram vários cenários, inclusive de que o país continua rachado, que continua a polarização. A gente achou, né, que a gente ia se livrar dessas eleições, que o eleitor ia procurar alguém mais moderado, de centro, e a resposta dessas primeiras pesquisas que já estão saindo, olha aí, ó. Se as eleições para a presidência da República fossem hoje, em quem o senhor votaria? Então a gente tem ali Lula 29, contra Flávio Bolsonaro 19. Esse cenário não é o primeiro cenário que eu mandei para vocês. Olha, eu tenho aqui os cenários já todos avaliados. Eu vou falar um pouquinho para vocês no primeiro turno. Então, olha, no primeiro turno indica então que Lula lidera com 39%, indicando uma base eleitoral consolidada, e aí aparece o Flávio Bolsonaro com 32%, mantendo essa disputa concentrada nos 2 principais polos da política nacional. Depois a gente tem o Ratinho Júnior com 9%, distante, né, dos líderes aí da pesquisa, e na sequência o Romeu Zema, que é o governador
lá de Minas Gerais, o Aldo Rebelo e o Renan Santos, do MBL, com 2% cada. E um dado importante é que 14% estão entre os indecisos e os votos inválidos. Então, é um espaço suficiente para as mudanças ao longo aí da campanha e dos próximos meses. Uma outra questão interessante foi na pesquisa espontânea. O Lula com 29%, o Flávio Bolsonaro com 19%, mas outro número que chamou muita atenção da gente, eu vou pedir para trocar a tela e colocar a tela da espontânea, é que 41% do eleitorado ainda está indeciso ou declara um voto branco ou nulo. E o que significa isso, né? Que o jogo está muito longe de estar decidido, ou seja, ele está bem distante de estar decidido. 41% de quem não sabe ainda em quem votar é sinal que a eleição ainda não começou, que o eleitor ainda não está muito antenado em quem são os candidatos. No segundo turno, a gente tem o Lula, que ele aparece com 42% contra 41% do Flávio Bolsonaro. É um empate técnico dentro da margem de erro. Vou pedir para colocar a tela aí. Com 10% de nulos, 7% de indecisos. E esse resultado também permanece aberto, dependente da capacidade de mobilização e transferência de votos. Para a gente ainda falar da avaliação do governo Lula, que também influencia diretamente esse cenário eleitoral, 44% aprovam a gestão do presidente, 51% desaprovam a gestão do presidente Lula, e numa análise qualitativa, 26% consideram ótimo ou bom, 27% avaliam como regular e 46% classificam como ruim ou péssimo. O quadro revela um desgaste relevante, embora a base fiel está consolidada. Para a gente encerrar, o que essa pesquisa mostrou hoje, que foi aí destaque em todos os veículos de grande relevância nacional, né? É uma eleição cristalizada nos dois polos, mas ainda ela está muito volátil. Ou seja, o presidente Lula lidera no primeiro turno, mas está empatado no segundo turno com o Flávio Bolsonaro. Tem uma base sólida, mas enfrenta aí uma rejeição superior à sua aprovação, o que é um risco muito grande, né, para se perder uma eleição. O Flávio, ele aparece mais competitivo e se consolida como o principal adversário, que ninguém acreditava em dezembro. Todo mundo achava que uma semana antes do Carnaval, o Flávio desistiria de ser candidato à presidência da República. Então, a eleição tende a ser decidida menos por crescimento, mais por resistência. Num cenário assim, vai vencer quem erra menos, Gil. E o que chama a atenção nessa pesquisa toda é que a diferença entre os dois primeiros candidatos é inferior ao que você tem de votos nulos e indecisos. Então isso pode realmente, como você disse mais para frente, ser o fator decisivo nesse desempate técnico ou mesmo para já classificar quem pode levar a eleição. Mas ainda é muito cedo, né? A gente sempre achou que não era tão cedo, mas agora parece que o cenário mostra que ainda tem muita coisa para acontecer. E só para encerrar, vocês estão bem, você e o Maurício estão dois videntes aí na parte de eleição. Vocês têm cravados aí muitas coisas que estão realmente acontecendo, Gabi. É o dia inteiro no telemarketing da Guardiã da Notícia aqui, ó. Se você tiver alguma informação, é só me mandar. Eu falei, hoje eu tava fazendo as minhas apurações da tarde, eu falei, meu Deus, né? Eu falei para uma fonte, falei, meu telefone tá parecendo uma central de telemarketing, porque não para. Mas é isso, né? O jornalismo é isso. A gente tem que passar o dia apurando para trazer a informação com precisão e com muita credibilidade, né, Gil? Uma ótima noite para vocês. E lembrando que esse conteúdo estará disponível em aguardiandanoticia.com.br. E os principais momentos corre lá na nossa rede social favorita, que é o Instagram. Perfeito, te espero amanhã então, Gabi, mais uma vez aqui na participação no Download da Notícia, segunda edição. Boa noite, bom descanso e até amanhã, Gabi. Obrigado. Até amanhã, obrigado. 18h13, nós vamos para mais um rápido intervalo. Na sequência, tem a cobertura da região do Alto Tietê com o nosso querido Ricardo Café e muitas outras informações das regiões de cobertura aqui da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. Antes de sermos silenciadas, fomos deusas. Antes de sermos julgadas, fomos guardiãs.
No dia 9 de março, a força feminina ocupa todos os espaços da informação. Machismo estrutural, violência doméstica, feminicídio, pedofilia, domesticação das mulheres, políticas públicas, classes sociais, sociedade civil, ativismo, porque o Dia das Mulheres não é um dia, é luta diária. As Guardiãs, painel especial Mês das Mulheres, FM 82.3. Assista em aguardiandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Você sabe como cuidar das suas finanças? Não se preocupe, na Guardiã tem Contabilidade Fácil. Ricardo Abílio responde. Estamos aqui para descomplicar tudo. Vamos juntos aprender como fazer a sua contabilidade de forma simples e eficaz. Acompanhe. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Em breve, FM 82.3. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. SP Security. Você sabia que a segurança da sua família pode ser inteligente? Com SP Security, isso é possível. Nossos sistemas avançados protegem o seu lar e fortalecem o seu condomínio. Com tecnologia de ponta, como câmeras de reconhecimento facial e monitoramento 24/7, garantimos a tranquilidade que você merece. Não deixe a segurança do seu lar para depois. Escolha SP Security e viva com segurança. Acesse spsecurity.com.br. SP Security. Segurança inteligente, protegendo a sua família, fortalecendo o seu condomínio. Música e informação na palma da sua mão. O Estúdio Uber é referência em beleza e bem-estar na cidade de São Paulo. Com mais de 100 mil autoestimas transformadas, o salão reúne especialistas em loiras, tinturas de alta performance e cuidados exclusivos para os cabelos de mulheres e homens. Em um ambiente sofisticado, oferecemos maquiagem profissional, design de sobrancelhas, unhas em gel, manicure e pedicure, sempre com atendimento personalizado e excelência em cada detalhe. Estamos na Avenida Pavão 362 em Moema. Agende sua experiência pelo WhatsApp 011 94312 4604. Estúdio Uber, beleza que inspira confiança. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. O poder em Brasília não se move por acaso. Ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco, ele se articula, se negocia e se decide longe dos holofotes. No Salão do Poder, você acompanha a análise dos bastidores do Congresso, do Planalto e das grandes decisões nacionais. Com Vinícius Pichuleco, uma leitura estratégica, contexto político e informação sem maquiagem. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Download da Notícia, segunda edição. Aqui, na Rádio A Guardiã da Notícia, FM 82.3. Brasília, explicada por quem acompanha o jogo por dentro. Muito bem, pelo horário de Brasília, 18 horas e 18 minutos. Hoje é terça-feira, 3 de março de 2026. Estamos de volta com o Download da Notícia, segunda edição, aqui pela Guardiã,
AM 560, FM 82.3. Estamos com imagens pelas nossas multiplataformas no portal aguardandanoticia.com.br, também pelo nosso canal oficial do YouTube. Abrindo espaço agora para o nosso noticiário internacional. A Embaixada dos Estados Unidos em Riad, na Arábia Saudita, foi atacada por drones. As autoridades informaram que houve um incêndio limitado, mas as atividades de representação diplomática foram todas suspensas. Com a reportagem e imagens da AFP na tela do Download da Notícia, segunda edição. Um incêndio limitado atingiu na madrugada desta terça-feira a embaixada americana na capital da Arábia Saudita após um ataque com 2 drones. A ação levou ao fechamento temporário da representação diplomática. A embaixada confirmou o ataque e disse que todas as entrevistas de serviços a cidadãos americanos, tanto de rotina como de emergência, estão canceladas. O Oriente Médio é cenário de uma guerra desde sábado, quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques conjuntos contra o Irã, que provocaram a morte do líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei. Teherã respondeu com bombardeios por todo o Golfo. Uma fonte próxima ao exército saudita disse à AFP, sob condição de anonimato, que a defesa aérea do Reino Sunita interceptou 4 drones que tinham como alvo o bairro diplomático de Riad. Mais tarde, o Ministério da Defesa saudita afirmou que havia interceptado 8 drones perto da capital Riad e da cidade de Al-Kharj. Muito bem, às 18 horas e 20 minutos, fechamos então o nosso noticiário internacional e vamos abrir espaço para as notícias nacionais. O dia 8 de março foi oficializado pelas Nações Unidas em 1975 como a data que reconhece as conquistas femininas, além, claro, de reforçar a luta contra a igualdade de gênero e também a violência. Para dar início às atividades do mês da mulher, a ministra Márcia Lopes participou de um ato nesse domingo agora, aqui em São Paulo. Ela estava acompanhada dos ministros da Marina Silva e do Paulo Teixeira. No encontro foi feita uma homenagem a Tainara Souza Santos, de 31 anos, vítima de feminicídio em 2025, e a todas as mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pela violência. Com imagens e reportagens do canal Gov, vamos acompanhar então o Mês da Mulher. Governo do Brasil reforça o combate ao feminicídio, na tela do DN2. Nós perdemos uma mulher vítima de uma grave violência. E eu acho que o primeiro tema que nós temos que dar é o significado, dona Lúcia, para a partida dela. Eu acho que ela se transformou em luta para as mulheres ficarem mais poderosas. Somos todos Tainara e a Tainara vai nos guiar para uma sociedade onde as mulheres tenham mais poder. O feminicídio é fruto do machismo. O feminicídio é fruto da não aceitação de uma transformação que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que é o empoderamento das mulheres. A gente quer reparação, reparação social, reparação cultural, reparação política, reparação da justiça, porque é a certeza da impunidade, a expectativa da impunidade que faz com que as pessoas se sintam muito à vontade para nos oprimir. O governo federal está absolutamente determinado, como já foi dito pela Marina, que nós, em todos os ministérios, todos os órgãos públicos, nós temos a obrigação, porque as mulheres trabalham muito, as mulheres querem a vida. Quem cuida das mulheres, cuida da sociedade. Chega de violência, nós não suportamos mais nenhuma violência. Aproveitando esse tema tão importante sobre a mulher, vou dar um recado super especial para vocês. Eu estou falando do painel das mulheres que nós vamos ter aqui na Guardiã. É um debate que o Brasil precisa saber, que vai começar agora, no dia 9 de março. A Guardiã da Notícia reúne autoridades, parlamentares, especialistas e lideranças para um dia inteiro de discussões reais aí sobre a violência, sobre políticas públicas, desigualdade, liderança e o futuro das mulheres. Especial As Guardiãs, ao vivo, o encontro firme, político e
super necessário. Das 9 da manhã às 7 da noite, 9 painéis que enfrentam os temas que muitos evitam, com jornalismo sério, com responsabilidade pública e alcance global. Não se trata de homenagem, é um posicionamento. Será um debate, será transformação. Especial As Guardiãs, dia 9 de março. A Guardiã da Notícia vai preparar esse material especial para você, ao vivo, pelas nossas multiplataformas com imagens, pela rádio AM 560 e também pelo FM 82.3. Especial As Guardiãs, 9 de março, a partir das 9 da manhã. 18 horas e 24 minutos. Vamos agora para as notícias do Estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpre uma agenda oficial lá na Alemanha. Nessa terça-feira, dia 3, ele também falou sobre projetos que ele está buscando. O foco dessa viagem internacional é a busca por investimentos em infraestrutura e energia limpa. O Tarcísio, o nosso governador, visitou o porto de Mariam para conhecer modelos de logística integrada e deve passar por centros tecnológicos para parcerias em inovação. Vamos acompanhar então essa viagem do governador Tarcísio de Freitas, que está buscando alternativas lá na Alemanha, na tela do DN2. Olha só, gente, a gente está em Mannheim, Alemanha, para ver isso aqui, ó, integração multimodal. Estamos num grande terminal que integra ferrovia, hidrovia, rodovia, e é o que a gente quer trazer para São Paulo. A gente está investindo muito na hidrovia do Tietê-Paraná. É uma grande aposta e é por isso que no meio do ano a gente conclui o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandaba, para dar perenidade à hidrovia. Essa hidrovia vai carregar cada vez mais grãos, açúcar, líquidos, cavaco de madeira, celulose e, por que não, containers, como a gente está vendo aqui. A nossa ideia é ter um transporte mais barato, ter mais eficiência, ter uma logística muito mais sustentável e colocar São Paulo na vanguarda, na direção certa, integrando os nossos modos de transporte. Às 18 horas e 26 minutos, vamos agora com as notícias da capital. Até 8 de março, a cidade de São Paulo recebe o maior campeonato do mundo de skate. Assunto que já foi tratado aqui em todos os nossos outros noticiários, no Cidade Dentro da Cidade, no DN1, mas é muito importante ressaltar esse evento que é tão importante. São 365 atletas de 49 países e pela primeira vez o Mundial de Paraskate, que está acontecendo aqui na cidade. Um marco histórico para São Paulo. Um evento desse tamanho movimenta a economia, gera emprego e cria oportunidades para muita gente aqui em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes fala sobre esse acontecimento diariamente, porque ele é um acontecimento esportivo que está marcando aqui a cidade. Hoje, ele colocou mais uma mensagem em suas redes sociais. Vamos acompanhar. São Paulo, Templo Mundial de Skate. Nosso Mundial de Skate, que acontece aqui em São Paulo, a partir de 1 de março até o dia 8 de março. E também o Para-Skate, primeiro Mundial de Para-Skate aqui na cidade de São Paulo. Motivo de muita alegria pra gente, muito orgulho. Nós estamos aqui com vários atletas, agradecer aqui o Rogério, nosso secretário de esporte. Dia histórico para São Paulo, para o skate. Nós vamos trazer aqui mais 365 atletas dos melhores do mundo, 49 países, emprego, oportunidade para todos. É isso, 365 atletas do mundo inteiro aqui no Mundial. É isso aí. Sensacional. Maior do mundo. São Paulo, sempre liderando. 18h27, a hora passa e as notícias não param. Vamos agora para Santo André, elas não param. Santo André dá um passo decisivo rumo ao futuro com a expansão do projeto Bairro Inteligente. O uso de decibelímetros e sensores avançados permite uma gestão urbana moderna, monitorando aí ruídos, temperatura e qualidade do ar para garantir o sossego e o bem-estar da população de Santo André. Ao unir essa inovação em tecnologia de ponta, o cotidiano da cidade se transforma em uma referência estadual, reafirmando o compromisso com uma Santo André cada vez mais inteligente, segura e conectada para as próximas gerações. O prefeito da cidade, o senhor Gilvan Júnior, do PSDB, fez um anúncio sobre esse novo equipamento. Como a hora passa e as notícias não param, vamos à tela do DN2 acompanhar então o que o prefeito Gilvan Júnior tem para falar. Roda!
Gente, isso aqui não é um chuveiro não, viu? É um decibelímetro. Um nome bonito para o ouvido da Prefeitura de Santo André, que a gente tem instalado em diversos postes da cidade. Com o aparelho, a gente mede o nível de barulho na rua e pode agir sobre isso. Ninguém aguenta mais o cidadão que passa de madrugada com o som no último volume ou acelerando o seu veículo sem qualquer motivo. Na verdade, a gente sabe que ele quer avisar alguém que está chegando. Mas o trabalhador que precisa acordar cedo não tem nada a ver com isso. Aqui tem sensor de som, dióxido de carbono, temperatura, diversos sensores, tem até Wi-Fi de graça aqui na Praça do Camilópolis. Esse é o projeto Bairro Inteligente, o primeiro da cidade de Santo André, uma referência em inovação para todo o estado de São Paulo. E vamos seguir inovando e espalhando tecnologia por mais bairros da cidade. Agora às 18h29, saímos do ABC, vamos para o Alto Tietê. E quem traz todas as informações no resumo do dia do Alto Tietê é o nosso correspondente, o jornalista Ricardo Café, que já está conectado. E eu desejo uma boa noite, Café. Como você está? Seja bem-vindo ao DN2, meu amigo. Oi, Gil, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, Gil, eu estou aqui na lateral da Câmara de Mogi das Cruzes, da Câmara Municipal. Terminou há pouco, viu, Gil, a sessão ordinária, a sessão dos vereadores aqui desta terça-feira, e eu já trago o meu primeiro destaque aqui da Câmara. Olha, Gil, que interessante. Mogi das Cruzes tem 4 vereadoras. Das 23 cadeiras, 4 são ocupadas por mulheres, né? A vereadora Priscila Yamagami, a vereadora Inês Paz, a vereadora Fernanda Moreno e a vereadora Malu. Essas 4 vereadoras, Gil, elas vão passar durante o mês de março inteiro revezando aí na condução dos trabalhos das sessões ordinárias da Câmara ao longo de todo o mês. Então hoje foi a vez da vereadora Priscila Yamagami assumir a presidência da Câmara na sessão de hoje, conduzindo todos os trabalhos, e já é uma tradição, né, aqui na Câmara de Mogi das Cruzes, no mês de março, as vereadoras assumirem, né, a condução dos trabalhos, o protagonismo aí dos trabalhos. E eu conversei com a vereadora Priscila Yamagami, logo depois, né, da sessão, ela passou para nós as impressões aí e quais são as expectativas para esse mês. Vamos acompanhar. As sessões do mês de março, para nós, além do simbolismo tão importante da representatividade da mulher aqui na Câmara Municipal, é sim participar efetivamente da vida da nossa cidade. Então, um ato simbólico, e nós ficamos muito agradecidas, né, pela casa, pela presidência do vereador Farofa, mas especialmente pela participação que isso significa. Então, com os nossos projetos, com as nossas proposituras, com toda a participação que essa mulher precisa ter, não só em Mogi das Cruzes, mas em todo o nosso país, e a gente ficou bastante feliz. Então a ideia é cooperar, né, com essas leis, cooperar com as decisões dessa casa e participar efetivamente aí na composição, não só da mesa, mas dos projetos, dos eventos e de tudo que trata da nossa cidade num segmento tão masculino que é o segmento da política. Então estou muito feliz de presidir essa primeira sessão. Todas as sessões do mês serão presididas pelas nossas vereadoras, 4 vereadoras aqui no universo de 23 vereadores, né, para que também outras mulheres se inspirem nesse trabalho e também se aproximem da política, não só de Mogi das Cruzes, do estado de São Paulo, mas também no nosso país. Olha, Gil, e aí eu conversei também com a vereadora Inês Paz, depois da sessão, ela destacou algumas ações que vão acontecer ao longo do mês de março, né, aqui no município, e passou para nós algumas datas, algumas ações e falou também um pouquinho sobre as iniciativas do mês de março. Vamos acompanhar a vereadora Inês Paz. Vereadora, mês de março, mês de relembrar a luta pelas mulheres, né? Quais são as atividades que vão acontecer aqui na cidade? Bom, é importante, eu sempre reafirmo que as pessoas às vezes só se lembram do mês de março como o mês tem o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para relembrar as suas lutas. Os coletivos de feministas aqui de Mogi das Cruzes, eles têm atividade o ano inteiro, todos os dias. E nós estamos vivenciando um momento de muito retrocesso. E também a questão do feminicídio. O estupro, né, a cultura do estupro está enraizada na nossa sociedade. Então, nós vamos combater tudo isso. Então, os coletivos feministas, como a gente tem, né, o Impacto Feminista, as PLPs, a ONG Macaúba, o Fórum Mogiano LGBT, tem a Casa da Uva, a POS, os sindicatos dos professores, a gente se reúnem para a gente fazer uma construção
das várias atividades. E começa nesta quarta-feira com uma exposição Palavras, aqui no Espaço Cultural da Câmara, mas tem várias atividades. Dia 7, que é sábado, nós vamos estar no Lago do Rosário. Dia 8, nós vamos estar na Paulista, na movimentação do Dia Internacional da Mulher. E dia 14 de março, a gente vai estar fazendo aí a ocupação dos girassóis, as vozes de Marielle, porque a justiça foi feita, mas o idealizador do assassinato dela e do Anderson ainda não foi preso. Então, nós vamos continuar fazendo aí a justiça por Marielle. E vai ter uma programação até o último dia do mês de março. Participem! É isso aí, Gil. Falei com duas das 4 vereadoras aqui de Mogi das Cruzes. Na sessão de amanhã a gente conversa com a Malu, com a Fernanda Moreno também, para falar sobre as expectativas, as ações e as iniciativas desse mês de março. Vou trazer agora outro destaque aqui de Mogi das Cruzes para os motoristas, tá? Olha, Gil, amanhã a Estrada do Pavã, que é o nome é conhecido, né? A Estrada do Evangelho Pleno, ela vai ser interditada para serviços de tapa-buraco, tá? A previsão é que esses trabalhos aí se estendam das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E essa estrada, a Estrada do Pavã, ela fica ali no acesso da rodovia Mogi Dutra. Então, quem está vindo de São Paulo ou de Arujá, né, da rodovia Ayrton Senna para Mogi das Cruzes, pela rodovia Mogi Dutra, costuma acessar essa estrada para seguir à direita, principalmente caminhões, principalmente os veículos pesados utilizam essa estrada. Então ela vai estar interditada amanhã, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, para serviços de manutenção, principalmente o tapa-buraco. Por ser uma estrada estreita, viu, Gil? É preciso interditar ela inteira. Então os motoristas precisam ficar atentos, ela vai estar sinalizada, os agentes de trânsito vão estar por ali orientando, né? Então a orientação é que os motoristas sigam em frente pela própria Mogi Dutra e façam o acesso ali pela rodovia perimetral. Agora, Gil, eu trago um destaque também lá de Itaquaquecetuba. Olha só, a cidade registrou um aumento de 24% nas consultas médicas no primeiro bimestre desse ano, né, janeiro e fevereiro, comparado ao mesmo período do ano passado, né, de 2025. É um balanço que a Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba divulgou, tá? Esses dados apontam um crescimento, só para você ter uma ideia, Gil, passaram de 34.400 consultas para 42.900, quase 43 mil consultas em 2 meses, tá? Esse comparativo ele considera atendimentos de clínico geral, pediatria e ginecologia na rede de atenção básica, nas UBSs, nas unidades de saúde da família, tá? Então foram praticamente 8.500 consultas a mais do que os 2 primeiros meses do ano passado. Olha, o secretário de Saúde, né, que é o Gabriel Rocha, ele avaliou que apesar de ter uma alta no atendimento, ele avaliou de forma positiva, porque isso significa que o sistema de saúde de Itaquaquecetuba está conseguindo absorver e atender esta demanda. Então a gente vai acompanhando essas informações, esses dados, para trazer mais detalhes. Amanhã estaremos em Itaquaquecetuba, tem pauta lá amanhã cedo, viu, Gil? Vou dar um pulinho lá e devo trazer já as novidades do download primeira edição. Se não der tempo de voltar, eu trago no segunda edição as informações de Itaquaquecetuba. Agora são 6h37. Volto contigo aí no estúdio, Gil. Segue daí. Muito obrigado, Café. Amanhã, então, você volta com as informações. Bom final de trabalho, bom final de noite e bom descanso. Amanhã a gente se encontra. Obrigado, amigo. Até. Muito bem, 18h37, continuando, saímos do Alto Tietê, vamos agora para o Vale do Paraíba. Um projeto de lei aprovado na Câmara de São José dos Campos institui aí na cidade a Semana Municipal da Ciência, Robótica e Inovação. A matéria tem como principal objetivo estimular a participação de estudantes, professores, universitários, entre outros. Um projeto que destaca aí o uso da robótica educacional e das novas tecnologias como instrumentos de aprendizagem. A Semana Municipal de Ciência, Robótica e Inovação reforça o perfil tecnológico de São José dos Campos. Dessa forma, para o Legislativo promover eventos que aproximem estudantes e universitários do desenvolvimento de novas tecnologias. É uma forma que foi encontrada para garantir que a cidade descubra novos talentos e soluções inovadoras. Com imagens e reportagem da TV Câmara de São José dos Campos, vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto da Semana Municipal de Ciência, Robótica e Inovação na tela do download. Se esta sala de aula já chama atenção com a porta fechada, imagina lá dentro. Só de entrar, é possível observar a quantidade de prêmios conquistados pelo projeto Sanja Storm.
equipe de robótica que disputa torneios de automação pelo mundo todo. O projeto aqui começou em 2016, né? Um ex-aluno da ETEP trouxe o projeto para cá e ofereceu. Na época eu era coordenadora pedagógica da escola, ele conversou comigo. E aí o projeto começou naquele programa que hoje não existe mais, Escola da Família, né? Aos sábados, era do meio-dia até às 5. E aí eu passei a acompanhar e me envolvi com o projeto e passei a ser voluntária no projeto. E no ano seguinte ele passou a ser o dia inteiro, né? O sábado, o dia todo. E aí nós fomos captando, né, também mais mentores, né, porque precisava de mais gente para ajudar. Aí a gente foi arrebanhando mais pessoas que se identificavam com o projeto para vir ajudar. Para que mais alunos tenham acesso a iniciativas como o Sangistorm, um projeto de lei aprovado na Câmara de São José dos Campos instituiu na cidade a Semana Municipal da Ciência, Robótica e Inovação. A matéria, de autoria do vereador Carlos Abranches, tem como principal objetivo estimular a participação de estudantes, professores, universidades, entre outros, em projetos que destaquem o uso da robótica educacional e das novas tecnologias como instrumentos de aprendizagem. Por que não passar uma semana promovendo eventos, gincanas, exposições, trabalhos curriculares, para que os alunos incorporem essa identidade comunitária. São José tem essa identidade. Então isso é muito importante a gente perceber que se uma semana é dedicada a isso, a cidade vai estar voltada para isso e muito possivelmente essas gerações que estão subindo agora na idade terão lá na frente uma perspectiva vivida, né, de, poxa, esse pode ser o meu caminho profissional. Para o vereador Carlos Abranches, a Semana Municipal da Ciência, Robótica e Inovação reforça o perfil tecnológico de São José dos Campos. Segundo o parlamentar, promover eventos que aproximem estudantes e universitários do desenvolvimento de novas tecnologias é uma forma de garantir que nossa cidade descubra novos talentos e soluções inovadoras. Nada mais importante do que dedicar uma semana inteira a um projeto que vai durar muito mais do que uma semana. A semana vai ser de apresentação de um projeto que pode ser trabalhado 3, 4 meses antes. Ou seja, o planejamento curricular, as ementas das disciplinas poderão ser ajustadas para atender a esse chamado natural que a cidade de São José dos Campos tem. Somado tudo isso, eu posso fazer projetos de inovação, projetos grandiosos que, integrados, vão fazer de São José dos Campos, ou do morador de São José dos Campos, aquela criança de hoje que lá na frente vai trabalhar na movimentação econômica da cidade. E foi exatamente esse contato com a tecnologia que fez com que a Sofia encontrasse uma nova paixão. A estudante, que hoje está no 3º ano do ensino médio, antes pensava em cursar medicina veterinária. Hoje, não consegue se ver longe da engenharia. Eu antes nem sabia que existia robótica, nem nada do tipo. E aí você entrando, você aprende muitas coisas, tanto o trabalho em equipe, quanto a comunicação, quanto as diversas áreas, a mecânica, a eletrônica, a programação e por aí vai. Então, para mim, tem sido uma experiência muito relevante que eu com certeza vou seguir e levar para frente. O Pedro já se formou no ensino médio, mas depois de participar da equipe de robótica Sangistorm, decidiu ingressar em um curso técnico na área de tecnologia e automação. Para ele, ter acesso a um projeto educacional de estímulo à inovação e tecnologia faz toda a diferença para trilhar uma carreira profissional. É um projeto muito legal que me deu muitas oportunidades, me ajudou a descobrir o que eu quero para minha vida. E aprendi muitas coisas, aprendi a me comunicar, aprendi sobre responsabilidade. É um projeto que realmente consegue mudar vidas. Agora, o foco do Pedro e da Sofia estão nas próximas etapas dos campeonatos. A dupla, além de dividir os projetos, também divide os controles desse robozinho, desenvolvido por eles. O Pedro não esconde a ansiedade de viajar para fora do país pela primeira vez em sua vida. Estamos no processo de tirar a documentação, de comprar as passagens. Agora vai ter a competição, que a gente vai ter em Osasco daqui a pouco. E vamos tentar se preparar o máximo possível para ir bem lá fora, para mostrar do que a gente é capaz. 17 horas e 43 minutos, vamos agora para o Litoral Sul. Durante todo o mês de março, o secretário de Projetos Especiais e Estratégicos de Praia Grande, o Lucas Mourão, estará acompanhando aí um projeto que foi pensado
planejado e estruturado pela sua secretaria. Antes de cada obra sair do papel, existe aí um estudo, uma estratégia e muito trabalho nos bastidores que será mostrado pelas redes sociais conforme ele mesmo anunciou. Então vamos acompanhar na tela do DN2 o que o secretário lá de Praia Grande, o Lucas Mourão, tem para falar para a gente. Pode rodar. Quais projetos que foram executados pela Secretaria de Projetos Especiais e Estratégicos? Eu vou te contar tudo. Março vai ser um mês diferente por aqui. Vão ser 30 dias, 30 projetos que já foram executados pela Secretaria de Projetos Especiais e Estratégicos, porque tudo passa por aqui. Projeto de parque, projeto de praça, revitalizações, o ZAFA, o PEAPET. Tudo isso passa aqui pela Secretaria de Projetos Especiais e Estratégicos para a melhoria da nossa cidade e, consequentemente, da nossa população. Eu quero te mostrar tudo que a gente construiu nos bastidores para fazer o futuro acontecer, porque qualquer transformação precisa ser bem pensada, estudada e planejada. A partir de amanhã, acompanhe nossos projetos e como eles vão refletir no futuro de Praia Grande e na qualidade de vida da nossa população. Hora de abrir espaço para as notícias de Guarulhos. Em Guarulhos, o secretário de Desenvolvimento Social, o Henrique Menezes, fala sobre o Ativação 60+, um projeto que tem transformado vidas na cidade de Guarulhos. São mais de 80 polos espalhados por lá, com atividade física, acompanhamento e convivência para quem quer viver melhor e ter mais qualidade de vida. Vamos acompanhar na tela do DN2. Se você é aqui de Guarulhos e não conhece o projeto Ativação 60+, dá uma olhada nesse vídeo e já espalha para os seus amigos e familiares, compartilha com todo mundo para que você possa mudar a vida de alguém e trazer aqui para o projeto Ativação 60+. São mais de 80 polos espalhados por toda a cidade, mais de 6 mil inscritos, vagas ilimitadas, tem vaga para você, é só vir, dá uma olhada. Uma DP muito grande. Eu agradeço a vocês. A senhora estava com depressão e... Eu tomava insulina 5 vezes por dia, tomo só uma agora. Que bom. Tomava 20 comprimidos, agora só tomo 3. Chegou ainda a nossa não, né? Pra mim foi vida. Vida e vida e vida. Que bom. Estava em casa, depressão profunda, minha colega me chamou. Aí eu vi vários problemas na coluna, eu iniciei devagarzinho, eu vou e eu tô amando. Tá. Então você estava com depressão e problema na coluna, agora tá tudo resolvendo. Que legal. Tá gostando do projeto? Oh, meu Deus, tô amando. Eu venho toda sexta. Toda sexta tá na ginástica. Já tá com todas as articulações, tudo em dia. Tem que ficar. Agora vamos com as notícias do interior do estado de São Paulo. Em visita ao vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, o prefeito de Marília, no interior de São Paulo, solicitou a autorização do início do processo para a duplicação da BR-153, a rodovia Transbrasiliana, que é uma importante ligação do norte e nordeste com o sul e o sudeste. Essa rodovia federal tem apresentado aí muitos problemas por ser pista simples, com inúmeros buracos e sinalização deficitária. O vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin, o recebeu em Brasília e comentou sobre esse projeto que você acompanha agora na tela do DN2. Uma satisfação receber o prefeito de Marília, Vinícius Camarinha, reunião de trabalho muito proveitosa. Conversamos aqui sobre saúde, que é uma prioridade do prefeito, e conversamos sobre a BR-153, que é uma rodovia federal que precisa ser duplicada. Falamos com o Dr. Guilherme Sampaio, que é o presidente da ANTT, a necessidade de duplicação para evitar acidente. Então ele nos transmitiu que deve estar preparando o edital para a nova concessão no segundo semestre desse ano. Então foi uma reunião de trabalho aqui muito proveitosa. O presidente Lula liberou a policlínica, já está licitando já. Presidente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho que o senhor tem por Marília, pela nossa região. O senhor foi responsável por uma conquista imensa na nossa cidade, na nossa região, que foi a duplicação Marília-Bauru. O senhor deu o pontapé inicial. Eu tinha certeza que nós poderíamos contar com o apoio do senhor por essa duplicação que aflige tanto a nossa região e muitas vidas são perdidas. Eu estou profundamente feliz de ver a atitude que o senhor tomou, de ter telefonado para o presidente da NTT, para cobrado solução.
Já temos um apontamento de que o trecho Marília-Bauru tem a previsão de ser duplicado. Faremos uma segunda reunião para levarmos alguns pleitos pontuais e necessidades. E fica aqui a nossa gratidão em nome do povo de Marília e me permite também dizer de toda a nossa região pela atenção que o senhor tem dado a todos nós. Muito obrigado, presidente. Conte conosco, Vinícius. Outra região de cobertura aqui da Guardiã é Florianópolis, e é para lá que nós vamos agora. Lá existe um espaço que está disponível para a população e, claro, também para os turistas que frequentam constantemente essa região maravilhosa, para que eles possam desfrutar das belezas naturais dessa região. O prefeito Topázio Neto, do PSD, aliás, é quem faz a apresentação desse local, que você confere comigo agora na tela do DN2, que a Ali coloca para você. Pode rodar. Floripa não cansa de te surpreender. Todo dia um cantinho novo. Esse aqui entregamos no Ribeirão da Ilha. Próximo ao centrinho do Ribeirão, próximo da igreja, na rua da árvore que fala. Às vezes é só o silêncio e a calmaria do Ribeirão. De Florianópolis, vamos às 18 horas e 50 minutos para Salvador. Lá em Salvador, o prefeito Bruno Reis, do União, acompanha de perto as obras dos conjuntos habitacionais Capelão 1 e 2 e também do Alto Capelão, que irão garantir moradia para 720 famílias. O sorteio das casas ele já foi realizado e as seleções estão naquela fase final aí para encaminhamento à Caixa. A Caixa é quem vai financiar essas unidades. Como contrapartida do município, a prefeitura vai construir uma nova via ligando a CIA Aeroporto à via metropolitana, com quase 2 quilômetros de extensão, melhorando assim a mobilidade desta região. Entre julho e outubro, eles vão entregar mais de 720 casas e irão realizar também o sonho da casa própria de centenas de famílias. E o próprio prefeito Bruno Reis é que traz os detalhes sobre essa obra lá de Salvador. Vamos lá à tela do DN2 acompanhar então, direto de Salvador. Manhã de sábado e a gente aqui trabalhando. Estamos vistoriando as obras do empreendimento habitacional do Capelão 1 e 2 e Alto do Capelão. Aqui tem um total de 720 unidades habitacionais. Já realizamos os sorteios, já estamos concluindo as seleções das famílias, os seus dossiês, para encaminhar para a Caixa Econômica. Como contrapartida do município, nós viemos aqui fazer a análise final de uma grande via que a Prefeitura vai construir nesta região. Nós vamos fazer uma via de acesso que vai ligar a CIA Aeroporto à via metropolitana. Quase 2 quilômetros de uma nova via em nossa cidade e que vai ajudar muito a mobilidade desta região. Já finalizamos o projeto, já estamos mobilizando a empresa e em breve eu volto aqui para iniciar essa obra. Vamos entregar esses conjuntos habitacionais entre julho e outubro deste ano. Portanto, mais 720 famílias que terão agora o sonho da sua casa própria realizada. Muito bem, 18 horas e 53 minutos e vamos fechar aí o nosso giro de notícias pelas regiões de cobertura da Guardiã com o informe CLDF, lá de Brasília, que traz aí todas as informações da agenda desta terça-feira, 3 de março, do que aconteceu de mais importante lá na Câmara do Distrito Federal. Na tela do download segunda edição, vamos acompanhar então o informe CLDF 3 de março. Pode rodar. Olá, hoje é terça-feira, 3 de março. Futuro do BRB. O presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza, se reuniu ontem com os deputados distritais. O encontro aconteceu na sala de reuniões do plenário da Câmara Legislativa. Começou às 10 horas da manhã e durou quase 10 horas. O objetivo foi discutir saídas para capitalizar o BRB. Acionista majoritário do banco, o GDF propôs uma saída através do projeto de lei 2175 de 2026.
O governo pretende oferecer 9 imóveis do DF para servir como garantia para obtenção de empréstimo, como recurso para o fundo imobiliário ou para a venda. O projeto autoriza o empréstimo de até 6,6 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Crédito ou outra instituição financeira. Um documento enviado pela Terracap e a CLDF informa que os lotes públicos somam 6,4 bilhões de reais. O presidente do BRB descartou a possibilidade de federalização ou privatização do banco, mas disse que a instituição pode parar se o projeto de lei do GDF não for aprovado. Os deputados voltam a tratar sobre o tema hoje às 2h30 da tarde, quando haverá reunião do Colégio de Líderes. O Poder Executivo local espera aprovar a matéria o quanto antes para solucionar os prejuízos causados em operações financeiras junto ao Banco Master. Ontem houve ainda a entrega do título de cidadão honorário de Brasília para o ministro Guilherme Caputo Bastos, do Tribunal Superior do Trabalho. Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, ele tem hoje 67 anos e é ministro do TST desde 2007. O evento aconteceu por iniciativa do deputado Eduardo Pedrosa e aconteceu no plenário da Casa. E confira agora a agenda de hoje, 3 de março. De manhã, haverá reunião da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. O encontro acontece na Sala de Comissões Pedro de Souza, sob a presidência do deputado Eduardo Pedrosa. A sessão ordinária começa às 3 horas da tarde no plenário, comandada pelo presidente deputado Wellington Luiz. É isso. Esse foi o Informe CLDF de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Você pode conferir essas e todas as outras notícias acessando o nosso portal guardiandanoticia.com.br. Lá você vai encontrar um resumo completo de todos os acontecimentos que marcaram esta terça-feira e também toda semana. Antes de encerrar, eu queria dar mais uma vez um recado super especial do nosso evento do dia 9. É a chamada painel Dia das Mulheres. O debate que o Brasil precisa começa agora aqui na Guardiã. No dia 9 de março, a Guardiã da Notícia reúne autoridades, parlamentares, especialistas e lideranças para um dia inteiro de discussões reais sobre a violência, sobre políticas públicas, desigualdade, liderança e principalmente o futuro das mulheres. Especial As Guardiãs ao vivo. O encontro firme, político e pra lá de necessário. Das 9 da manhã às 7 da noite, 9 painéis que enfrentam os temas que muitos evitam com jornalismo sério, responsabilidade pública e alcance global. Não é homenagem, é posicionamento, é debate, é transformação. Especial As Guardiãs, 9 de março, aqui na Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. Pelo horário de Brasília, agora 18 horas e 57 minutos, ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história, com fatos que marcaram esta terça-feira, 3 de março de 2026, e viraram notícias. Para se manter sempre por dentro de tudo que está acontecendo, acesse aguardiandanoticia.com.br, também nossas redes sociais. Muito obrigado a toda a nossa equipe operacional e de produção. Na técnica e na transmissão, a senhorita Ali Matos. Na produção, Catherine Costa e Gustavo Cópia, que também operou a mesa de som. Em nossas redes sociais, a Isabelle Vieira. Hoje, com as participações especiais dos jornalistas aí, nós tivemos o Ricardo Café e a Gabi Tricânico, que deram todas as informações. A coordenação é da Fabi Teixeira e a direção geral da Gabi Tricânico. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você nos acompanhou pelo AM, pelo FM e também com imagens pelas nossas multiplataformas. Agora que você está muito bem informado, aproveite bem aí o final desta terça-feira. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã com o Fred Júnior no Cidade Dentro da Cidade. Depois, às 9, a Fabi Teixeira assume com o download da notícia, primeira edição. Eu e nossa equipe estaremos de volta às 5 da tarde com o DN2 aqui pela Guardiã. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação normal. Boa noite, tchau pessoal e até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. Eu não nasci para ser domesticada. Eu nasci para lembrar. Antes que nos chamássemos de frágeis, éramos força. Antes que nos silenciássemos, éramos Jorá.
Antes que nos julgassem, éramos deusas. Carregamos nas mãos memórias daquelas que vieram antes. Das que foram caladas. Das que foram queimadas. Das que foram violentadas. Das mulheres que não voltaram para casa. Cada vítima de feminicídio é uma história interrompida. Cada mulher agredida carrega uma guerra invisível. Toda menina abusada carrega o peso do sistema que precisa ser desmontado. Machismo estrutural não é teoria. É prática diária. É desigualdade. É silêncio imposto. É medo. Mas nós não temos medo. Somos guardiãs. Guardamos a verdade, guardamos a denúncia. Guardamos a coragem. Somos mulheres livres. Livres para falar. Livres para ocupar. Livres para romper. Não aceitaremos a domesticação das nossas vozes. Não aceitaremos que reduzam nossos corpos a objetos. Não aceitaremos que nos apaguem da história. O Dia das Mulheres não é um dia, é uma vigília permanente. É política pública séria. É sociedade civil ativa. É debate. É enfrentamento. É reconstrução. Somos a era esquecida que retorna. Somos a modernidade que não pede licença. Somos a estética do agora, uma força ancestral. As Guardiãs, dia 9 de março. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.